A paz do Senhor Jesus Cristo, aos inscritos, aos ouvintes do canal Revelação da Palavra Peniel. A palavra se encontra em Mateus capítulo 25, 31. A palavra fala, amada igreja, que haverá o tempo, chegará o tempo que não haverá mais tempo. É um alerta, Deus nos dando um alerta através da sua palavra sobre o tempo que nos resta, o tempo que nos é dado para que o homem, para que a mulher ouça a palavra de Deus, para que o homem se arrependa, para que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para Deus, pois o tempo está se findando. A palavra fala, irmãos, que o homem vive poucos anos de vida, que a vida ela é tão curta que ela é como o ar que nós respiramos. Ela vem e logo se desvanece, logo veio e desapareceu. Passa rápido, igreja, passa muito rápido os anos. Quando a gente olha e vê o que passou, a gente imagina como o tempo passou rápido. Aí você olha para trás e vê o que ficou, e você olha para frente e vê o que te resta. Nos resta, igreja, atentarmos para a palavra de Deus. Nos resta ir para o alvo aonde está o Senhor Jesus. Pois neste mundo o Senhor fala: tereis aflições e sofrimento. É questão de tempo, irmãos, para que o Senhor volte para levar a sua igreja para a glória, aonde não haverá dor, lágrimas, nem ranger de dentes. Lá será somente alegria, gozo, paz e luz. Alegria eterna, irmãos. É isso que o Senhor promete pela sua palavra. Na casa do meu Pai há muitas moradas, inúmeras, milhares. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Jesus fala por esta palavra. Se isto não fosse verdade, ele não falaria tais coisas, não prometeria tais coisas para a humanidade, para que o homem possa confiar, para que a mulher possa confiar na sua palavra, nas suas promessas. Glória a Deus, irmãos. E está se referindo, está se findando o tempo na terra. Resta-te pouco tempo, amada igreja do Senhor. No livro de Eclesiásticos, capítulo 3, fala que para tudo há um tempo determinado por Deus na terra. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de se afastar, tempo de abraçar. Irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo que Ele determina, que Ele determinou na sua vida, na minha vida, a gente não sabe, a gente não consegue compreender qual é a missão que Deus nos designou pela sua palavra. O que Ele está requerendo de ti, o que Ele está requerendo de mim pela palavra. Mas nós temos que nos atentar que os sinais do fim já estão se cumprindo em todas as partes do mundo. Em todas as partes, Deus tem falado através da natureza. Deus tem mostrado para o homem os sinais, tem avisado para o homem o sinal da sua vinda, da sua volta. Mas o homem
não se atenta para as coisas de Deus. Você vê o clima, você vê a natureza em fúria. É Deus falando, igreja do Senhor. Deus está falando pela a sua igreja. Deus está olhando do alto e tem visto as lágrimas de uma igreja, tem visto a lágrima da mãe, do pai, que tem às vezes chorado pelo filho, pois falou outrora: o tempo passou, meu filho cresceu e agora ele não está mais se preocupando, se atentando para a palavra de Deus. A promessa que Deus faz, igreja de Deus, do Senhor Jesus, para a mãe e para o pai, é que Ele cuida dos nossos filhos, assim como Ele cuidou de nós. E a palavra também fala que é tudo relacionado ao tempo, tempo de se afastar, tempo de errar, tempo de voltar. Nós não compreendemos o tempo, não compreendemos o desejo de Deus. E o ser humano, ele passa por este momento, por esse deserto. Às vezes você imagina algo e vê seu filho se afastando da presença de Deus. A cada tempo você pensa, o tempo está diminuindo. Deus tem falado e meu filho se afasta mais e mais. Mas Deus, o mesmo Deus que fez a promessa na vida do seu filho no ventre, é o mesmo Deus que irá cuidar dele também. Glória a Deus. Mesmo a palavra falando, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto podemos achar, irmão, nós devemos buscar com sinceridade, devemos ler a palavra, nos comunicar com Deus, ter intimidade para com Ele, ser sincero para com Ele, fazermos as nossas orações para com Deus. Buscai ao Senhor, igreja, enquanto você ainda tem essa oportunidade, enquanto você está vivo, enquanto você está vivo, busque as coisas que vêm do alto, que vêm do céu. O Salmo 53, Davi também ele fala a mesma coisa relacionada, amada igreja. Será que Davi estava sintonizado com Isaías, que também estava ali em sintonia com os eclesiásticos? Porque as três palavras, irmãos, têm o mesmo sentido para que a gente se atente para as coisas de Deus, busque o Senhor enquanto se pode achar. E no livro de Mateus 25:31 está falando que o tempo está se esgotando. Fala de que nos resta pouco tempo, igreja. E o tempo que você tem disponível, busque a Deus, busque ao Senhor, caia no seu quarto, se ajoelhe, ore, tenha uma intimidade para com Ele, fale com Ele os seus problemas, a sua situação, seja o problema relacionado à família, ao sentimento, ao trabalho, aos filhos, fale com Deus, igreja, porque maior é Ele para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor e para do alto dar ordem ao teu respeito e dar ordem aos anjos, vá ao encontro do meu servo, vá ao encontro da minha serva, porque já basta. O mesmo Deus, igreja, que deu ordem a respeito do Senhor ali no deserto, mesmo quando o adversário ofereceu para ele um banquete, um prato, para que ele transformasse as pedras em pães, mas o adversário não sabia, igreja, que Deus já havia dado ordem aos anjos para servir um banquete inteiro para o Senhor Jesus, porque ele teve fome
palavra fala, e ele teve fome, e o pai, vendo do alto que o filho tem fome, certamente ele deu ordem, vá servir o meu filho, porque o tentador está tentando enganar ele, assim como ele enganou Eva. Está tentando fazer com que ele desista do propósito que é salvar a humanidade. E muitos irmãos têm recebido o prato do adversário. Às vezes o adversário tem colocado um prato diante dos seus olhos. Você não tem se alimentado com a sua boca, mas você tem se alimentado com os olhos, se alimentando de algo que não irá agradar a Deus. Porque esse alimento, irmãos, que chega através dos seus olhos, ele tem corrompido o seu coração, tem te afastado da presença de Deus. E Deus, olhando lá do alto, prega a palavra, fala para eles que eu estou vendo todas as coisas. O homem, a mulher, irmãos, ele consegue maquiar algo, enganar por pouco tempo, mas pela palavra de Deus, irmãos, Deus é onisciente, é onipresente, ele está em todos os lugares. Deus, ele enxerga o seu pensamento, ele enxerga o seu coração, ele vê o homem como uma máquina de Xerox, de dentro para fora. Não é apenas o externo, eu não consigo apenas identificar por fora eu vejo algo que por dentro eu não consigo enxergar, mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele vê o homem de dentro para fora. Glória a Deus, irmãos, queira Deus por essa palavra, que esta palavra venha mudar você de dentro para fora, venha fazer você entender que você precisa enxergar a palavra de Deus, que você precisa ter um contato maior com a palavra dele, que você precisa se aproximar, ter intimidade para com ele, falar com ele. A gente tem a oportunidade de fazer amizades, de conhecer as pessoas, mas nós não conhecemos a Deus, não nos aproximamos de Deus. E a sua palavra fala que existe um amigo mais chegado do que o irmão. Jesus Cristo, irmãos, ele é mais amigo do que o seu parentesco mais próximo. Ele é um amigo mais chegado do que o seu próprio irmão. Jesus Cristo, você pode contar com ele em todos os momentos da sua vida, que ele irá te estender a mão. Confie, seja amigo do Senhor, e ele também será o seu melhor amigo. Nele você pode confiar, você pode contar os seus segredos para ele. E saiba que ele sim irá te ajudar, irá te aconselhar pela palavra, irá te tirar, te levantar, te exaltar pela palavra. Confie nele e o mais ele fará. Ele fará por ti. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Deus seja louvado.